Movimento. Entrevista. Nós vamos conversar aqui agora no programa Movimento com o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade na Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em Etnologia pela Universidade de Paris, nosso querido professor Renato Atias, para conversar com a gente. Pronto, já aparece ali, professor, boa noite. Opa, me escuta? Boa noite, Marcelo. Estou escutando muito bem, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui no Movimento. A alegria toda nossa. Me desculpe, a pronúncia Atias ou Atias? Comumente é Atias. As pessoas chamam Atias. Atias, maravilha. Professor, muito legal ter o senhor aqui com a gente no programa Movimento Cultural, porque a sociedade muda. O campo do conhecimento nos oferece novas perspectivas e o ouvinte da Rádio Jornal ele precisa ouvir algumas coisas que o senhor vai trazer para a gente aqui. Mestre e doutor em Etnologia pela Universidade de Paris e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade da UFPE. Estamos no dia 19 de abril, professor. Nós que viemos do século passado, né? Passamos a comemorar o Dia do Índio. Mas aí quando você entra em alguns ambientes, principalmente o ambiente acadêmico, você é cobrado inicialmente pelo termo índio. Em outras questões, pela questão do próprio dia. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para trazer para a gente o que é adequado nesse instante. A começar daí, índio ou indígena? Nos parece que é essa questão, né, professor? É uma questão importante, ela é uma questão que marca a identidade e para nós que trabalhamos com antropologia, a gente costuma chamar de povos, né? Povos originários. Por que povos originários? Porque eles já estavam aqui antes dos europeus chegarem aqui, antes de Cabral, né? Então eles têm uma continuidade histórica com esse território, que é o território, afinal de contas, dos povos originários do Brasil. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente entender essa questão. E hoje, Dia do Índio, né? O que significa isso? Para nós, aí eu queria repetir o que eu tenho escutado dos próprios povos originários, não só aqui de Pernambuco, mas também de outros estados, que esse dia 19 é o dia de resistência, é o dia de resistência indígena, da luta indígena, do movimento indígena, né, pelos seus direitos. Né? Afinal de contas, a Constituição de 1988 né, outorga aos povos originários né, direitos. Eles têm direitos, né, direitos em relação à terra, direitos a uma educação específica e diferenciada, direitos em relação a serviços de saúde nas suas áreas indígenas, direitos a recursos para garantir a sua sobrevivência física e cultural, e tem uma quantidade de direitos que hoje, no atual condições que nós estamos vivendo, e é por isso que os povos indígenas, né, 19 de abril, Dia dos Povos Originários, Dia dos Povos Indígenas, é um dia de resistência. E se a gente olhar, viu, Marcelo? Sim. Se a gente olhar esses 500 anos, você imagina 500 anos de resistência. Nunca na história da humanidade nós tivemos uma situação dessa, né, de lutar pela própria sobrevivência física. 500 anos. Foram massacres, foram guerras, foram assassinatos, foram uma série de coisas que nós estamos vivendo hoje com invasões de garimpeiros em terras indígenas. Nós temos aí uma situação caótica do ponto de vista dos direitos indígenas. Né? Eu acho que isso eu acho importante colocar isso para todos os ouvintes da rádio, de entender, né, que esses povos estão resistindo há mais de 500 anos. É verdade. Há mais de 522 anos. Abrimos o programa aqui, professor, abrimos o programa falando que, homenageando com a música, não sei se o senhor conhece, do Antônio Carlos Nóbrega, né, uma música belíssima, Chegança, que narra a chegada... Conheço. Conhece, né?
Conheço, sim. Aquela música, e aí eu queria entrar nesse termo, porque antes de conversar com o senhor, nós tocamos também Baby Consuelo, né? Aquela música tão tocada, Dia do Índio. Essas duas músicas, de que forma elas são aceitas nas comunidades indígenas? Elas são aceitas como uma homenagem ou uma coisa mais folclórica, preconceituosa, que é outro assunto que a gente vai entrar mais adiante? Como o senhor interpreta essas duas músicas, professor? Eu acho que elas refletem a situação. Elas refletem também um conhecimento da sociedade envolvente, da sociedade nacional em relação aos povos indígenas. Eu Uhum. acho que em muitos lugares, eu acho que elas são bem aceitas, né? Sim, sim. Sobretudo com os povos indígenas aqui desta região, né? Que eu acho que tem nessas músicas um certo olhar, se reflete um pouco a própria identidade. Como Sim. eu já escutei até duplas, né, sertanejas indígenas que Uhum. cantam também essas músicas, né, que Sim. mostram a realidade como elas são, né? Se bem que Uhum. as músicas que eles produzem mostra essa realidade com as quais eles vivem, né? Nós vamos encontrar várias músicas, né, durante esses últimos, sei lá, 30, 40 anos, que são músicas de resistência também, dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, né, e Sim. reivindicatórios dos direitos, né, que eu acho que Uhum. isso é fundamental para a gente entender um pouco do que eu estava falando antes, dessa resistência a essa luta, né, Sim. do próprio movimento indígena. Tá? Professor Renato, vou trazer algo aqui falado por um escritor indígena, Daniel Munduruku. Dia do Índio é data folclórica e preconceituosa. Como falamos anteriormente, nós viemos do século passado, né, de uma tradição, olha o Dia do Índio, 19 de abril, Baby Consuelo tocando, aquela coisa toda, e de repente o cidadão, a cidadã se depara com uma frase de um escritor indígena dizendo, olha, essa data ela é preconceituosa, ela é folclórica. Como é que o senhor pode detalhar isso aqui para a gente e nos explicar essa fala do Daniel, professor? Eu acho o Daniel tem toda a razão. Daniel Munduruku, escritor, doutor em educação, né? Eu acho que Uhum. é importante que se diga. Ele faz parte, né, de um grupo muito grande de escritores indígenas. Eu acho que ele retrata, de uma certa forma, o que a gente muitas vezes nós estamos vivendo e quem sabe estamos vivendo ainda hoje aqui no Recife e outros lugares onde as escolas se lembram que existem indígenas, se lembram que existem e colocam os alunos a se fantasiar, Uhum. né, e a cantar, né, a colocar pena na cabeça, né, Sim. e Uhum. fazer com que eles e falam como se os índios não existissem. De uma certa forma, isso é um preconceito, né? Uhum. E é uma discriminação, porque os índios estão vivendo, os povos indígenas, os povos originários estão aqui, estão presentes, né? No censo do IBGE, nós temos quase 1 milhão de indígenas no país, né? Uhum. E tudo isso faz com que essas escolas não reconheçam a existência que a própria Constituição de 1988 já reconhecia, colocando o Brasil como um Estado pluriétnico e plurinacional. Né? Uhum. Então, acho que ele tem razão. Daniel Uhum. tem razão, porque nós ainda vamos encontrar aqui algumas escolas, alguns currículos escolares, aonde mostra os povos indígenas como se estivessem desaparecidos, que não existissem mais. Né? Uhum. Então, ela se torna folclórica, porque vai criar esse imaginário, às vezes até ridículo, né? Uhum. Colocando, e preconceituoso em relação aos povos indígenas. Né? Então, acho É. que, de uma certa forma, acho que ele tem razão. Né? Uhum. E aí a gente vai encontrar isso em algumas dessas escolas, eu diria até hoje, no Recife, a Uhum. gente vai encontrar isso em escolas onde vão mostrar os povos indígenas. Inclusive, né, se a gente olhar, por exemplo, o censo do IBGE em 2010 já mostrava que só em Recife existe 50 mil indígenas.
Só em Recife. Entendeu? 50 Sei. mil, só em Recife. Né? Ah, E isso mostra um desconhecimento das escolas, né, completamente excluindo essa população, né, porque fazem esse tipo de relato como uhum, se não existisse mais essa. E isso é contraditório. Né? Se o IBGE fala, mostra que existe um censo, o censo de 2010, porque de 2020 nós não tivemos censo, né, 50, só em Recife, 50 mil indígenas, né, uhum. mostra uma realidade importante para nós que vivemos aqui na capital, de entender a presença indígena em todos os lugares, não só no interior, mas também aqui, né? Uhum. E também aqui na zona urbana de Recife, né? Professor Renato, tem uma coisa que é a seguinte: eu andei escutando vozes no meio acadêmico e eu queria que o amigo me corrigisse se eu estiver equivocado em algum ponto. Eu vi críticas em relação ao fato de muitas pessoas ainda utilizarem fantasias indígenas no carnaval, por exemplo. E não sei se são as vozes, se essas vozes são uma generalização ou não, ou se são vozes isoladas. É equivocado alguém vestir uma fantasia indígena e ir brincar carnaval? E não sei se o amigo também já deve ter escutado essas vozes, professor. Eu já escutei, inclusive, dos próprios povos indígenas, né, que mostram, que acham, né, que Hum, não conhecem. Né? aham. Se a gente pensar, por exemplo, aqui, que é muito interessante aqui no Recife, é que nós temos tribos, né? Sim, Tribos urbanas, sim. né? E que têm um estilo musical que nós chamamos de caboclinho, né? Que Isso, são reconhecidos pelos nomes de tribos indígenas, né, que isso. algumas delas existem, ainda estão aí, né, Aham. e que utilizam uma coreografia, né, uma coreografia, quase todos, né, utilizam dessa mesma performance, né, o Sim. arco e flecha, a música, né, e o Uhum. estilo de dança, né, é relacionado aos povos originários. Né. Sim, Por sim. um lado, nós temos o que o Daniel colocava, isso aí é um folclore, né? Mas, por outro lado, né, mostra que a realidade social, política e cultural, né, da capital, né, reconhece a existência dentro de uma dimensão, que é a dimensão do carnaval, né, Uhum. reconhece a existência das tribos, né, Sim, ou, ou das sim. diversas etnias dentro de um tempo que a gente poderia chamar, e que depois desaparece. Né? Aham. Desaparece esse reconhecimento, ele vira um desconhecimento após o carnaval, e não só isso, vira até preconceito. Né? E Entendo, alguns casos são preconceituosos. Né? entendo. Eu acho que muitos dos casos, né, sobretudo algumas dessas fantasias, elas são, sim, preconceituosas. Uhum. Por outro lado, nós vamos encontrar uma coisa muito fantástica que eu encontrei, né, em Olinda, né, Ah, uma ressemantização de certos imaginários ou fantasias indígenas, mas numa ressemantização atual, mostrando o movimento e o movimento de luta desses povos indígenas. Então, nós vamos encontrar isso também no Carnaval, uma reivindicação, né, ou até inclusive com frases e tudo, né, de apoio às causas indígenas. Né? Então, nós vamos uhum. encontrar essas duas realidades presentes, né, no Sim. Carnaval, em um determinado momento. Né? E o Uhum. Carnaval é um tempo que tem esse momento, né, que tudo para e tudo Uhum. acontece, né, e é um tempo que, que as relações sociais são muito próprias daquele tempo, e evidentemente os povos indígenas são representados nesse tempo, e algumas vezes mal representados, e algumas vezes nós temos notado também bem representados. Né? Então Uhum. nós temos esses dois momentos, melhor dizendo, essas duas performances Sim. nesse tempo carnavalesco, que é tão importante para nós, e que a gente pode até observar em alguns lugares, né, se desenvolve esse entendimento em relação aos povos indígenas ou aos povos indígenas aqui em Pernambuco. Eu acho que todo mundo que eu conheço, de vez em quando, fala comigo: minha avó
era indígena. Meu tio, minha família vem de tal lugar. Nós somos lá de Simbres, né? Nós temos uma veia indígena, né? Legal. Então, esse reconhecimento, de um lado, ele é presente, ele é existente, né? Mas também a gente vê um preconceito que convive com essa realidade que a gente percebe não só nas conversas e também na vida social, não só na capital, né? Também no interior, né? Nas diversas cidades do interior, né? Que os povos indígenas são presentes, principalmente na região do submédio de São Francisco, na região do Agreste e do Sertão, né? Professor Zona da Renato. Mata a gente tem poucos. Sim. Povos indígenas, povos originários, tribos indígenas. Eu estou equivocado ou é um termo adequado ainda, professor Renato? Não, nós não utilizamos a ideia de tribo, porque a ideia de tribo ela é bem específica foi para um determinado momento e ela tem uma outra conotação que não é a ideia de povo, de sociedade, né, de povo, que eu acho que é muito mais interessante. E em alguns lugares, quando se fala tribo, é bastante preconceituoso também. Sim. Né? Que mostra o atraso, mostra não sei o que mais, alguma coisa. Então, nós, em geral, do movimento indigenista de apoio aos povos indígenas, a gente evita falar essas palavras que têm uma carga também de preconceito. Mineração ilegal em terras indígenas lucra bilhões com manganês. Qual o olhar que a sociedade deve observar essas questões e que os indígenas estão sofrendo bastante na atualidade, nesse instante, professor? Marcelo, essa é uma questão bastante séria. A Constituição Federal é bastante clara sobre essa situação, né? As terras indígenas, o subsolo, pertence à União, portanto, só, né, a exploração mineral em terras indígenas com o apoio não, com o aval do Congresso Nacional, né, pertence à União, né, e as empresas que estão aí tentando forçar essa exploração ilegal, elas são bastante. O lobby é bastante forte no atual governo. Né, no atual governo. Então, nós temos um lobby bastante forte, né, e todas as medidas e os projetos de lei nesses últimos, vamos dizer assim, nesses últimos 3, 4 anos, né, alguns deles não foram aceitos, não foram aprovados, né? E existe uma pressão muito grande também da bancada, né, no Congresso, de apoiar essas iniciativas que são anticonstitucionais em relação à exploração mineral em terras indígenas. Então, existe uma legislação, existe também, né, um movimento indígena que já colocou nesses últimos 30 anos, né, bastante informações do que está acontecendo sobre essa coisa. Atualmente, nós estamos observando em vários lugares do país, em várias situações, invasões de garimpeiros em terras indígenas, que é a outra dificuldade em que os povos indígenas aqui no Brasil estão enfrentando, e corpo a corpo, né? Corpo a corpo, porque nós estamos vendo, por exemplo, o que está acontecendo no Pará com os índios Chipá. É inacreditável. É inacreditável a invasão, a invasão de garimpeiros em terras indígenas Yanomami. Quer dizer, e a invasão de garimpeiros nas terras indígenas dos índios Munduruku, dos povos indígenas lá no rio Tapajós, que é inacreditável, né? E isso, além de uma exploração de uma maneira completamente ilegal, ela é também estraga, né? Ela vai estragando porque ela utiliza mercúrio, o mercúrio produz
Sim. uma série de problemas para a água, envenenando as águas, os peixes morrendo e, inclusive, a própria população dos povos originários bebendo aquela água que está contaminada. Lamentável. Então, nós estamos vendo situações terríveis em diversos pontos do país em relação à invasão. Lamentável. E aqui em Pernambuco nós temos aí na porta, né, da Assembleia Legislativa o aval de construção de usinas nucleares no submédio de São Francisco. Já pensou? Lamentável. Onde os países da Europa não estão mais utilizando a usina, estão desmontando as usinas nucleares de Pernambuco, apoiando a implementação de usinas nucleares aqui na região do submédio de São Francisco. Né? Terrível. Professor Renato, as terras indígenas. Outra questão que eu queria lhe escutar, que é a seguinte, nos preocupa muito a questão da intolerância religiosa. A gente sabe que ela ocorre muito em relação às religiões de matrizes africanas. E eu queria que você falasse também porque os povos originários, eles estão espalhados, são várias línguas, várias formas deles terem a sua religiosidade também. Eles também sofrem intolerância religiosa aqui no nosso país ou aqui no nosso estado, professor? Eu conheço bastante lugares onde a presença missionária, né, ela é tão forte, mas ela é tão forte que modifica a organização social do próprio povo. Sim. Existem vários lugares. E se a gente for olhar de uma maneira bastante próxima a essas realidades, nós vamos perceber que a presença missionária, que é evangélica, né, católica ou de outras denominações, né, elas vão, né, penetrando, inclusive anticonstitucionalmente, porque está colocado também que precisa de certa autorização para você entrar em áreas indígenas, né, então nós temos isso aí. Existem vários estudos, né, tanto estudos antropológicos, que mostram a maneira como são realizadas essas incursões em áreas indígenas, e eles estão praticamente em todas as áreas. Né? Estão em todas as áreas. Né? Então, realmente existem, e algumas dessas não têm, inclusive, autorização da própria comunidade para que eles possam permanecer nas áreas indígenas. Né? Eles estão lá, né, a partir, né, isso não é de hoje, isso é desde o período colonial. Né? Desde o período colonial, que essas organizações religiosas estão presentes nas áreas indígenas. Né? E o mais interessante, só para dar um detalhe de uma certa curiosidade, para que a gente possa entender esse fenômeno, que ele é importante, que você tocou agora, mas também que faz parte do cotidiano das populações indígenas, das populações originárias, dos povos aqui no Brasil. Né? O Papa Paulo III, o Papa Paulo III, em 1552, ele tem uma bula, ele coloca uma bula, que é um decreto papal, naquele ano, em 1552, se eu não me engano, eu sou péssimo em datas, mas ele dizia que os povos originários deveriam escolher, se queriam ou não fazer parte desse grupo, dessa religião, né? Isso nunca foi posto. Eles nunca tiveram a possibilidade de escolher. Nunca tiveram a possibilidade. Mas o Papa Paulo III já falava isso, né, nessa bula papal. Né? E um outro caso, né, justamente a partir dessa bula papal, né, tem um bispo do Chiapas, no México, um bispo chamado Bartolomé de las Casas, que vai tomar partido em relação aos povos indígenas, dizer não, eles têm que escolher, né, e não se pode matar os povos originários, né, ou tratar dessa forma como os colonos estão tratados. E ele vai em julgamento. Ele vai para a corte, na Espanha, né, em Valladolid, e vai ter
uma defesa. E o Bartolomeu de Las Casas ganha a causa também. Mas isso não adiantou muito porque a exploração, a matança, o massacre continua até hoje. Por isso que eu disse, bem no início do nosso programa, quando você me perguntou, né, o dia de hoje é para marcar a resistência indígena de mais de 520 anos aqui, não só aqui nesse país, em toda a América. E se a gente olhar, né, as Américas, nós vamos ter uma população majoritariamente indígena, né? Se a gente vai pensar, colocar a população Mapuche do Chile até as populações, vamos dizer assim, Navajo nos Estados Unidos, você vai somar, eles são maioria nas Américas, né? Porque é um povo imenso. Né? Se você pensar hoje no Peru, por exemplo, é inacreditável a quantidade. Né? Outro ponto que eu queria que o senhor explanasse também era a questão linguística. Né? A gente sabe da variedade também das línguas dos povos indígenas. O tempo passa, eles sofrem todas essas dificuldades que o senhor passou aí durante a nossa entrevista, até do ponto de vista cultural, do ponto de vista do restante da sociedade, né, como o indígena ele é observado. Quais são os principais problemas para eles manterem as suas linguagens originais? E aí fica à vontade, tanto aqui em Pernambuco quanto no restante do país, professor Renato. Se a gente for olhar claramente o que aconteceu, né, no nosso país, é que as línguas indígenas foram discriminadas. Foram discriminadas. Era proibido falar a língua indígena nas escolas. As escolas imperiais foram proibidas. Uma forma da língua portuguesa ser dominante, hegemônica no nosso país, foi forçado. Os índios eram proibidos de falar a própria língua, tinham que ficar de castigo. Isso nós temos depoimento de muitos lugares. Muitos lugares, inclusive depoimento do próprio Gonçalves Dias, né, que foi o encarregado, comissionado pelo governo imperial, de fazer uma consultoria e ver como é que estavam as escolas imperiais, né, em 1861. E uma das recomendações foi dizer, olha, se vocês quiserem, se o Império quiser que o português seja a língua oficial, tem que proibir as línguas indígenas que são faladas no país. Então, nós vamos ter depoimentos, né, por exemplo, Manaus. Manaus, em 1858, quando se aconteceu a separação da província, que chamava uma província só, que era a província, aliás, era um estado que foi organizado pelo Marquês de Pombal, o estado do Pará e do Grão-Pará e Maranhão. Esse estado ele foi dividido em 1858 e criou-se a província do Amazonas, com a capital em Barcelos. Quando se criou essa província do Amazonas, isso está escrito na primeira ata do Conselho de Vereadores, né, da Assembleia dos Conselheiros em Manaus, é que apenas 8% da população em Manaus falava português. Significa que 92% da população falava as línguas indígenas dessa região. Sim. Nós vamos ter documentos que até 1911 se falava o Guarani. Quer dizer, o Guarani, o Nhengatu, se falava em São Paulo. E nós vamos ter, por exemplo, Curtinemon Daju, em 1904, falando, né, a língua Guarani com os guaranis do litoral paulista, né, a língua oficial praticamente. Nós vamos ter, no início da colonização, Marcelo, nós vamos ter um padre, Anchieta, que hoje está sendo canonizado pela igreja como santo, ele só falava o Nhengatu, o Tupinambá, que ele chamava, todos os estilos chamavam a língua brasílica. Ele fez a tradução do catecismo para essa língua brasílica que era o Tupinambá. Né? Então, nós temos aí uma contradição imensa, que no início da colonização se fala, né, o Guarani, a língua oficial era o Guarani, a língua de comunicação era o Guarani, ou então o Tupinambá, né, fazendo parte como uma língua
de comunicação, né, e que era aceita, né, por todos como uma língua oficial de comunicação. E nós vamos ver logo em seguida, né, vamos acabar com essa língua porque nós queremos impor o português como língua nacional. Hoje são 270 línguas faladas no país. 270 línguas faladas no país. Tá? Então, nós temos uma diversidade linguística importantíssima nesse país, né? E porque são expressões culturais, são expressões linguísticas, são expressões de fala que devem ser preservadas no sentido de garantir essa plurietnicidade que nós temos aqui no país. O Brasil, por mais que a gente não queira aceitar, o Brasil é um Estado plurinacional, né? Porque existem nacionalidades que não são brasileiras. Né? Se a gente pensar em Pernambuco, nós vamos ter 14 nacionalidades em Pernambuco, porque são 14 povos originários em Pernambuco, né? Vivendo aí. Né? Então, se a gente pensar bem, são brasileiros? Não são? Não, eles são territorialmente, evidentemente, a maioria deles se sentem como brasileiros, mas eles se expressam, cada um na sua própria cultura. Isso é riqueza, isso não é redução, isso não é reducionismo, né? Isso faz parte do entendimento bem maior do que a própria, eu insisto, a própria Constituição coloca para nós, né, nos diversos artigos, né, que é uma Constituição, pelo menos é essa atual, né, de fazer com que o nosso Estado seja um Estado plurinacional, pluriétnico. Né? Isso tem que ser visto como uma riqueza, não como uma própria, como redução, como muitas vezes reducionismo, como as pessoas colocam isso aí. Então, a língua, como você bem falou agora, né, a língua é essa expressão. Então, por que não fazer com que as escolas, em vários lugares, possam ter também nos livros escolares pedaços ou algumas informações sobre as línguas indígenas do país, né? E aqui é o contrário. Se você pegar os livros escolares, eles vão dizer os índios falavam. Os índios não falam mais, eles falavam uma língua. Mas, na verdade, eles continuam falando essa língua, né? Puxa, evidentemente, não todas as línguas, porque outras foram completamente, né, proibidas, né, de serem faladas pelo próprio Estado imperial, desde o Império. A gente vai encontrar aí documentos, né, e castigos, né, feitos pelos missionários para que os índios não falassem a própria língua. Existem vários documentos, né, mostrando esse tipo de ação. Então, o que nós temos que pensar como parte desse Estado, né, em Pernambuco, nós temos que pensar que nós temos uma riqueza. E a expressão linguística é uma riqueza. É uma riqueza. Muito bom. Professor Renato Atias, muito obrigado pela entrevista, uma verdadeira aula para o ouvinte da Rádio Jornal, ouvinte do programa Movimento. Muito obrigado e conversaremos mais adiante, porque temos muita coisa ainda para escutar, para o senhor trazer do seu conhecimento. Grande abraço e até a próxima, professor. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer imenso, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí, nós do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre a Etnicidade, que temos entre nós pesquisadores que são pesquisadores indígenas, que poderão também ser convidados para estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Mas serão, com certeza. Grande abraço, professor. Conversamos com o professor Renato Atias, mestre e doutor em etnologia pela Universidade de Paris, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade da Universidade Federal de Pernambuco.